Olá, tudo bem com você? Olha eu mais uma vez aqui e agora nós vamos falar nessa aula para o sétimo ano do ensino médio, né? Mas todas as pessoas que quiserem assistir, quiserem dar continuidade à aula, seja bem-vindo, seja bem-vinda, né? Fique comigo até o final, aprenda bastante aí com as nossas aulas, porque conhecimento nunca é demais e história é sempre bem-vinda, é sempre bom nós conhecermos a nossa história, não é verdade? Nós vamos falar um pouquinho sobre o cotidiano dos negros, dos escravos, os quilombos, as formas de resistência que existiu desses escravos aqui no Brasil. Todos nós sabemos, né, você que estuda história, que gosta de história, sabe que a cultura negra é muito importante para a nossa sociedade. Então, não há lugar para racismo, não há lugar para... E o Brasil é o país mais negro fora da África. Então, 70% da nossa população ou é negro ou tem sangue negro nas veias ou é descendente de negros, não é verdade? Então, ser negro significa participar dessa cultura bonita, da mãe África, né? Da mãe África. E graças aos antepassados, aos negros, aos africanos, nós construímos esse imenso Brasil, esse Brasil bonito, cheio de cultura, cheio de comidas gostosas, cheio de muita alegria, né? E boa parte disso tudo nós devemos aos nossos irmãos e irmãs afrodescendentes, né? Então vamos lá, vou compartilhar com você a matéria, os escritos organizados pelo professor Felipe Reis, né? Companheiro de trabalho, com professor de história, e a narração é minha, como vocês já conhecem aí, professor Hernani Freitas. Não deixe de dar um like aí no canal, convidar seus amigos, se inscrever, tá bom? Vai ajudar bastante. Bora lá, então? Então, bora lá para mais uma aula do ensino fundamental, né? Do ensino fundamental. E eu vou conversar com vocês hoje sobre o cotidiano dos escravos, né? Os africanos, eles sobreviveram, né, a uma viagem que levava muito tempo nos navios tumbeiros, né? Nos navios tumbeiros. Por que eram conhecidos como navios tumbeiros? Eles eram conhecidos como navios tumbeiros porque era uma verdadeira tumba ambulante, muita gente morria no caminho, né? Então, e após essa travessia, se recuperarem dessa travessia, eles eram vendidos em leilões, né? Geralmente no Porto de Recife, no Porto de Salvador, do Rio de Janeiro, onde eles eram vendidos para trabalhar em diversas formas de trabalho, né? Na lavoura de cana, na panha de café, para ser escravo de ganho, né? Vender e dar o dinheiro para o seu senhor, para trabalhar na parte doméstica e por aí vai, né? Então, os escravos, eles trabalhavam, o escravo que era chamado de boçal e ladino, eles trabalhavam na casa grande, recebiam um tratamento melhor, porque era um trabalho menos pesado, né, em alguns casos, e eram, às vezes, considerados pessoas da família, porque as negras, os afrodescendentes, essas escravas ou escravos, às vezes tinha confiança do senhor, tinha confiança da senhora, e essas negras, às vezes, cuidavam das crianças, né? E essas crianças tinham um certo carinho por esses escravos, que eram chamados de ladinos, ou seja, negros já aculturados, né? Eles entendiam e falavam bem o português, possuíam assim uma habilidade especial na realização das tarefas, né? E eram chamados de escravos domésticos, aqueles escravos que trabalhavam lá dentro da casa grande. Já os chamados escravos boçais eram aqueles escravos recém-chegados da África, que normalmente eram utilizados em trabalho da lavoura, né? E havia também aqueles que exerciam atividades especializadas, por exemplo, aqueles que já sabiam trabalhar
mestre de açúcar, né? Os ferreiros, aqueles que já sabiam trabalhar no engenho, aqueles que já sabiam trabalhar na lapidação do ouro, né? Na mineração. Então, esses também tinham suas tarefas importantes, né? Mas não deixavam de sofrer, não deixavam de ter a restrição da sua liberdade. A convivência mais próxima entre os senhores e escravos era na casa grande, tá? Era na casa grande quando tinha essas negociações. E na maioria das vezes, eles não visavam a extinção dos escravos, porque eles queriam quanto mais escravos tivessem, quanto mais os escravos reproduzissem, melhor, né? E tudo que ia fazer, eles tinham que aí respeitar ou tinham que obedecer ao Senhor, se não eram castigados. Há formas de resistência. Muitas vezes, os escravos eles resistiam a essas formas de resistência, essa luta. Os escravos, os africanos, não foram personagens passivos que abaixavam a cabeça e ficavam quietinhos o tempo inteiro, igual alguns livros, alguns autores, algumas pessoas falam por aí, né? Eles lutavam abertamente contra a escravidão, né? Eles negociavam com seus senhores, tentavam reduzir a crueldade, eles tentavam de várias formas, né? E tinham vários conflitos, né? Entre escravizados e entre os seus senhores, né? Aqueles que executavam a escravidão. As fugas podiam ser individuais, podiam ser coletivas, né? Esses escravos fugidos, eles tinham a proteção de outros escravos livres, de outros escravos libertos, eles tinham ajuda desses escravos. Eles formavam algumas comunidades em lugares bastante difíceis de chegar, geralmente no alto de alguma serra ou atrás de alguma serra, bem depois de uma capoeira, depois de uma grande floresta, né? E essas comunidades eram chamadas de quilombos. Aí lá nos quilombos eles trabalhavam, eles se organizavam, né? Nós tivemos quilombos muito importantes no Brasil. Por exemplo, o chamado quilombo de Palmares, lá do Zumbi de Palmares, do grande líder, dos grandes líderes Zumbi, porque o Zumbi não foi um só. E aqui nas Minas Gerais, nós tivemos também o quilombo de Campo Grande, né, que é lá na região de Ribeirão das Neves. Até hoje existem as comunidades quilombolas, as comunidades remanescentes dos escravos que moram lá, né, apesar de ter sido enculturados e ter a sua cultura invadida até hoje, né, eles ainda existem e ainda estão lá, né? Então, os quilombos eram uma forma de resistência muito importante. Eram comunidades livres, constituídas por esses negros que conseguiam fugir com sucesso. Muitas vezes alguns eram recapturados, né? Sofriam grandes punições, recapturados lá pelo capitão do mato, né? O mais famoso desses quilombos, que eu já mencionei para vocês, é o quilombo de Palmares, tá? Que formou-se na Serra da Barriga, no estado de Alagoas, no início do século XVII. No início do século XVII, esse quilombo de Palmares resistiu por mais ou menos 60 anos e nele viviam cerca de 200 mil negros. Tá? Viviam, não sei se essa conta de 200 mil está correta, mas viviam milhares de negros, né, aí nesse quilombo de Palmares. Ou talvez os 200 mil negros sejam durante os 60 anos de existência do quilombo de Palmares. Então, Palmares sobreviveu a vários ataques da coroa portuguesa, dos fazendeiros, e tinha como líder Zumbi, né? Zumbi dos Palmares. Esse Zumbi não foi apenas um, Zumbi foram vários, né? Zumbi tinha seus sósias, e lá dentro do quilombo de Palmares era muito bem organizado. Hoje, o quilombo de Palmares está na cidade de Palmares, existe uma associação, né? Uma associação, tem lá um museu, tem lá toda a história. Se você puder conhecer, vale a pena, né? O quilombo de Palmares,
ele foi o maior da América Latina, como eu disse para vocês, constituído na região que chegou a reunir 20 mil habitantes. Olha lá, eu citei lá em cima e eu falei errado, eu falei 200 mil, mas são 20 mil, né? São 20 mil, vou até corrigir aqui, ó. Isso, 20 mil habitantes. Vocês desculpam aí, né? A professora também erra. E o Zumbi, ele nasceu no estado de Alagoas em 1665. Embora tenha nascido livre, ele foi capturado quando tinha por volta de 7 anos de idade e entregue a um padre jesuíta, um padre católico, chamado de Antônio Melo. Então, ele recebeu o nome de batismo e ganhou o nome de Francisco. Aprendeu a língua portuguesa, o latim, a álgebra, a religião católica, chegando a ajudar o padre nas celebrações das missas. Aos 15 anos de idade, Zumbi fugiu de Porto Calvo para viver no quilombo de Palmares. Na comunidade, deixou de ser Francisco para ser chamado de Zumbi, que significa aquele que estava sendo morto e reviveu, no dialeto da tribo Imbagala de Angola, né? Imbagala de Angola. Na época em que Zumbi era líder do quilombo de Palmares, alcançou uma população de aproximadamente 20 mil pessoas, né? Nos quilombos, os negros viviam livres e de acordo com a sua cultura, produzindo tudo o que precisavam para sobreviver. No ano de 1675, o quilombo foi atacado por soldados portugueses e Zumbi ajuda nessa defesa. Ele destaca como um grande guerreiro, né? Zumbi sempre foi um grande guerreiro e um grande mestre. E ele era bravo. O cara era bravo mesmo, viu? E após uma batalha sangrenta, os soldados portugueses são obrigados a retirar-se para a cidade de Recife. 3 anos após, o governador da província de Pernambuco aproxima-se do líder Ganga Zumba para tentar um acordo. Então, Zumbi coloca-se contra o acordo, pois ele não admitia a liberdade, não admitia a liberdade dos quilombolas, enquanto os negros das fazendas continuavam aprisionados, né? Então, ele queria que todos fossem livres. Não adiantava nada ter a liberdade ali das pessoas do quilombo de Palmares se os seus irmãos, se as outras pessoas, se os outros negros estavam escravizados nas fazendas, né? Então, em 1680, com 25 anos, Zumbi torna-se líder do quilombo de Palmares, comandando a resistência contra as tropas do governo. Então, durante o seu governo, a comunidade cresce e se fortalece, obtendo várias vitórias contra os soldados portugueses. O líder Zumbi mostra grande habilidade no planejamento e na organização aí do quilombo, além de coragem e conhecimentos militares, né? Foi o bandeirante Domingos Jorge Velho que organiza em 1694 um grande ataque ao quilombo de Palmares. Após uma intensa batalha, né, a sede do quilombo de Palmares é totalmente destruída. Zumbi é ferido, mas consegue fugir, né? Ainda resiste por mais ou menos 1 ano na mata com algumas pessoas, porém é traído por um antigo companheiro entregue às tropas dos bandeirantes. Aos 40 anos de idade, Zumbi morreu degolado em 20 de novembro de 1695. E existem outras formas de resistência, né, que nós vamos ver em aulas futuras. Tem várias formas de você conhecer essas resistências, por exemplo, a capoeira, né? A capoeira também hoje é um esporte, mas já foi uma forma dos escravos lutar contra a dominação, contra os castigos dos senhores, tá bom? Pessoal, então vocês vão resolver as atividades que foi proposta pelo professor Felipe Reis. Espero ter ajudado vocês nessa compreensão. A foto aí de fundo é de uma comunidade quilombola, né, que mantém suas tradições, suas danças, suas músicas, e é também na cultura africana que nós temos muitas comidas, muitas coisas legais. Então, vale a pena vocês pesquisarem, vale a pena vocês se interessarem pelo assunto, tá bom? Porque nós devemos muito
às comunidades quilombolas, nós devemos muito aos africanos e nós devemos muito à comunidade negra. Então, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, procure seus professores. Minha eterna gratidão aos irmãos e irmãs negros, né, africanos, afrodescendentes, e axé para vocês.